Oi, meus amores! Vamos começar uma nova revista, vamos aprender mais do nosso Deus. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Guarda ela nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E o nome da nossa lição é Alguém Super Especial. Quem será alguém super especial? Vamos ver o nosso versículo? Então, a gente tem um versículo novo. O Senhor te guardará. O Senhor te guardará. Onde está esse versículo? No Salmo 121, 7. Vamos repetir? O Senhor te guardará. Salmo 121, 7. E nós vamos aprender a história de um bebê, que não vai ficar sendo sempre bebê, mas é um bebê que foi adotado. O que é ser adotado? É nascer numa família e ser criado por outra. E como isso aconteceu? Então, a gente vai aprender agora. A Bíblia nos conta, então, a história de um bebê que vai ser adotado. E como que isso aconteceu? Lembra da última história que nós aprendemos, a história de José, que ele trouxe toda a sua família para morar no Egito? Então, José ficou velhinho, a família dele se expandiu, ficou muito numerosa, só que daí morreu o José, o faraó, e eles continuaram vivendo ali no Egito. E daí o que aconteceu? Esse povo, que era chamado de israelita, eles ficaram sendo escravos no Egito. Então, eles se tornaram escravos no Egito. E você sabe o que é um escravo? O que será que é ser escravo? Então, ser escravo é ter que trabalhar para alguém, ser propriedade daquela pessoa e não receber nada. Então, os israelitas, além de trabalhar sem receber dinheiro nenhum, eles eram maltratados e sofriam muito. Então, o povo de Deus, os israelitas que estavam vivendo no Egito, eles foram feitos escravos, eram maltratados, não recebiam nada pelo trabalho e sofriam muito. Olha que situação, né? Eles tinham lá, quando José estava vivo, as melhores terras. E agora os seus descendentes são escravos. E, para piorar a situação, o faraó, que era muito mau, tá? Não é o mesmo faraó da época de José, não. Já passaram vários faraós, tá? Eles já tinham totalmente esquecido de José. Ele estava muito preocupado com o crescimento da população do povo de Deus, e daí o que ele mandou fazer? Mandou matar os meninos. E ali, no Egito, tinha uma mulher chamada Joquebede. E Joquebede teve um lindo bebê. Mas ela não tinha só esse bebê. Além do bebê, Joquebede tinha mais 2 filhos, Miriam e Arão. Então, ela teve um filho e ela já tinha 2 filhos maiores. Só que o que o faraó tinha mandado fazer? Matar todos os bebês meninos que nascessem a partir daquele momento. Então, ela sabia que em algum momento ia chegar ali os soldados de faraó, ia pegar o bebê dela e ia levar. E ela pediu ajuda a Deus. E ela teve uma ideia. Qual será que foi a ideia de Joquebede? Então, olha, lembra do nome? Joquebede. Então, ela tinha 2 filhos, Arão e Miriam, e ela teve uma ideia. O que ela fez? Então, Joquebede, ela preparou um cesto, tapou bem os buraquinhos para que não entrasse água, tá? E colocou dentro desse cesto o seu bebê. E com a ajuda da sua filha Miriam, ela levou o cesto na beirada do rio. Então, olha lá, Miriam cuidando do cestinho. O cestinho era como se fosse um barquinho. Ele estava ali flutuando na água. E ali, muito próximo, ela já tinha visto, muito próximo, a filha do faraó, a princesa, estava com as suas servas. E ela ia tomar banho no rio. E o que aconteceu? O que será que aconteceu quando ela estava lá tomando banho no rio com as suas servas? Ela viu o cesto e eles encontraram o bebê. Então, quando eles abriram, viram que ali dentro do cesto tinha um bebê.
E a Miriam, que estava acompanhando tudo ali de pertinho, escondidinha, ela se aproximou da princesa e perguntou: "Você quer que eu arrume uma babá para cuidar dele?" E a princesa respondeu: "Sim, eu quero." Então a Miriam saiu correndo e foi chamar sua mãe para falar com a princesa. Quando eles chegaram, a princesa pediu que Joquebede tomasse conta do bebê, mas a princesa não sabia que Joquebede era a mãe do bebê. Mas ela não ia cuidar do bebê quando ele era muito pequenininho, tinha as empregadas. E daí, quando ele crescesse, mais um pouquinho, daí ela ia cuidar dele. Então, quando era pequenininho, quem cuidava era uma babá, tá? Então, ela entregou para Joquebede, que era a mãe do bebê, mas ela não sabia, e ela falou: "Cuida até ele crescer um pouquinho mais e eu ainda vou te pagar para você cuidar dele." Olha que alegria! Além do bebê ser preservado, de não ser morto, vai viver com a própria mãe e ainda a mãe vai receber um salário para cuidar. Então, Deus é maravilhoso. Além de providenciar que ele não fosse morto, ainda que a própria mãe dele cuidasse dele e ainda ela ia ser recompensada por isso. É sempre bom a gente confiar em Deus. Então, o cuidado do Senhor por nós é maravilhoso. Então, ele cuida de todas as pessoas que ele ama e cuidou deste bebê. Quando o bebê já estava grandinho, Joquebede devolveu ele à princesa, porque foi o que eles combinaram, que adotou ele e deu o nome para esse bebê de Moisés. Moisés agora já está grandinho. Ele era um bebezinho, ficou vivendo com a mãe dele, com os irmãos, e depois agora ele vai ser devolvido para a princesa, porque vai ser tratado como um filho, tá? E ele vai morar no palácio com a princesa, vai ser tratado como um príncipe, e ele vai crescer e vai se tornar um adulto. E um dia, ele estava passeando pela rua e ele viu um egípcio batendo no homem que era do povo de Deus. E ele tinha aprendido com a mãe dele, com os irmãos, sobre quem era Deus e que aquele era o povo de Deus. E ele ficou muito, muito bravo. Ele ficou tão bravo que ele foi e matou o egípcio e escondeu o corpo. Nossa, que coisa terrível que Moisés fez. Quando ele percebeu que ele tinha feito uma bobeira desse tamanho, que ele tinha cometido um crime, ele ficou com muito medo e fugiu para muito longe. E ficou lá por muitos e muitos anos, tá? Ele abandonou tudo ali e fugiu para um lugar muito distante. Um dia, Moisés estava cuidando do rebanho, porque ele agora era um pastor de rebanhos, tá? Então, ele estava cuidando do rebanho quando viu algo muito estranho. Então, o que o Moisés viu? Ele viu uma plantinha pegando fogo, só que o fogo não queimava a plantinha. E ele ficou muito curioso. Aí, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou bem pertinho da plantinha, ele escutou uma voz: Moisés, Moisés. Quem era? Quem será que sabia o nome dele que estava falando ali naquela plantinha pegando fogo e não se consumia? Então, vou contar para vocês. Era Deus. Deus falou com Moisés. Lá naquele lugar distante que ele estava, Deus falou com Moisés. E o que Deus falou para Moisés? Deus falou que tinha visto todo o sofrimento do seu povo ali no Egito e mandou que Moisés voltasse para lá e libertasse o povo daquela escravidão. Isso que Deus falou para ele. Você vai voltar para lá e você vai tirar o povo daquela escravidão. Moisés ficou com muito medo mesmo, porque ele teria que falar com o faraó, e o rei teria que deixar que o povo fosse embora do Egito. E nisso ele falou assim: mas eu não sei nem falar direito. O que eu vou fazer? Como que eu vou falar com o faraó? Eu não consigo falar direito. E daí Deus prometeu que mandaria Arão. Lembra do irmão de Moisés? Deus falou: olha, eu vou mandar Arão para ir te ajudar. Então, Moisés e Arão foram para o Egito. E Moisés levou, ele já tinha se casado, já tinha filhos, ele foi com todos lá para o Egito, para poder
fazer o que Deus mandou. Então, olha que interessante, um bebezinho salvo da morte, agora é um homem que vai libertar o povo de Deus da escravidão. E ele ficou com muito medo, mas isso não impediu dele fazer aquilo que Deus tinha mandado. E eles foram. Deus é muito bom. Ele cuidou de Moisés desde que Moisés era um bebezinho até se tornar um homem grande. Deus também estava vendo o que acontecia com o povo dele lá no Egito e queria ajudar. Então, agora, nas próximas histórias aí, a gente vai ver o que aconteceu. Mas hoje nós precisamos ver o cuidado de Deus na vida de Moisés e esse mesmo cuidado ele tem nas nossas vidas. Vamos fazer a nossa atividade agora? Nós vamos abrir a revista na página 1 e lá tem Joquebede, Miriam e o cesto. E o que você vai fazer? Na página 31, que é a última página da nossa revista, você vai recortar o bebê Moisés, vai colocar dentro do cestinho ali, vai pintar bem lindo o cesto, e se você tiver barbante em casa, você vai colar em volta do cesto para formar o cestinho. Se não tiver, você pinta de marronzinho bem bonito ali e coloca o bebezinho, ok? E na página 2, a gente tem os caminhos mostrando como Moisés, o cestinho, pode ser levado até as servas da princesa. Então, você vai com o dedinho mostrar qual caminho que leva o bebê até a princesa e as servas. Depois que você descobrir o caminho, você vai pintar de vermelho o caminho certo, ok? Então, faça bem caprichadinho e manda uma foto para a prof. E agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor está nos ensinando. Que o Senhor cuide da nossa família, que o cuidado do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Que nós possamos te obedecer todos os dias. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Até a nossa próxima aula.